Bom, pessoal, vamos lá? Vamos iniciar nossa questão. É uma questão que fala sobre o triângulo retângulo nas mesmas condições que a gente aprendeu as relações métricas. O enunciado dessa questão diz que a hipotenusa vale 5, um dos catetos vale 4 e ele quer descobrir a altura. Vamos colocar essas informações aqui na figura. Hipotenusa vale 5, um dos catetos vale 4. Ele quer descobrir a altura. Vamos chamar de H. Bom, olhando para a figura, uma coisa muito importante a gente já percebe. Um cateto que mede 4 e a hipotenusa que mede 5, o outro cateto que está faltando só pode medir 3. Isso porque essa figura é um triângulo pitagórico. Triângulo pitagórico é aquele triângulo de medida 3, 4, 5. Se eu já tinha o 4 e o 5, é porque estava faltando o 3. Se por acaso eu tivesse o 3 e o 5, estaria faltando o 4. É sempre assim, 3, 4, 5. Agora que eu tenho essas informações, vamos consultar lá na nossa lista de relações métricas qual fórmula que eu posso usar. Olha só, eu quero descobrir a altura e eu tenho os dois catetos e a hipotenusa. A única fórmula que me diz que eu tenho altura, cateto e hipotenusa é essa terceira aqui, ó. Altura vezes a hipotenusa é igual ao produto dos catetos. Então, é essa que a gente vai usar. Então, vamos escrevê-la aqui. A altura vale H, hipotenusa vale 5, cateto vale 3, o outro vale 4. O 5 está multiplicando, passa dividindo. Então, a altura é igual a 12 dividido para 5. 12 dividido para 5 é igual a 2,4. Então, eis aí a nossa altura. Bom, vamos lá. O enunciado dessa questão fala assim: a altura mede 12, a diferença entre as projeções é igual a 7, e ele quer descobrir a hipotenusa. Vamos só entender o que significa a diferença entre as projeções. Toda vez que uma questão falar sobre diferença, ele está se referindo à subtração. Então, diferença entre as projeções significa você pegar a projeção maior e diminuir na projeção menor. Lembrando o seguinte, ó, a gente está chamando aqui a projeção de M e aqui a projeção de N. Então, eu vou pegar a maior, que é a N, diminuir da menor, menos M, e esse resultado é igual a 7. Agora, a gente tem duas letras, a gente precisa isolar uma das letras. Vou isolar o N, por exemplo. Passar o menos M para lá, vai ficar 7 mais M. E aí, eu vou e substituo. No lugar do N, eu coloco 7 mais M. E eu trabalho com uma incógnita só. Ele quer calcular a hipotenusa. Então, a hipotenusa a gente chama de A, que é todo esse segmento aqui. E ele deu a altura, que é 12. Bom, percebam o seguinte. Para a gente calcular a hipotenusa, antes a gente precisa saber o valor das projeções. E para saber o valor das projeções, a gente tem que saber o seguinte: qual fórmula que eu vou usar que relaciona a altura com as projeções? Vamos ver? A altura com as projeções é a altura ao quadrado igual projeção vezes a outra projeção. Então, é essa fórmula que a gente vai usar primeiro. 12 ao quadrado igual a M vezes 7 mais M. Aqui a gente vai ter uma distributiva. Vai ficar 144 igual 7M mais M ao quadrado.
Bom, virou uma equação de segundo grau. Vou só organizar as coisas passando para a esquerda igualando a zero. Vai ficar m ao quadrado mais 7m menos 144 igual a zero. Agora que a gente tem nossa equação de segundo grau, o valor do A, do B e do C é 1, 7 menos 144. Aqui agora a gente calcula o delta, que é B ao quadrado menos 4AC. Então vai ficar 7 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 144. Delta é igual a 49, menos com menos mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 144, 576. Delta é igual a 625, esse é o nosso delta. Aí a gente vai calcular a fórmula de Bhaskara. Tá na incógnita m, então vai ser m igual menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, m é igual a menos 7 mais ou menos raiz de 625 sobre 2 vezes 1. M é igual a menos 7 mais ou menos 25 sobre 2. Aí daqui a gente tira o M1 e o M2. M1 menos 7 mais 25 sobre 2. M2 menos 7 menos 25 sobre 2. Bom, aqui a gente tem menos 7 mais 25, 18 sobre 2 igual a 9. Aqui a gente tem menos 7 menos 25, menos 32 sobre 2 igual a menos 16. Só que menos 16 não serve, porque é negativo. E a gente está usando só números para medidas, que tem que ser positivo. Então, nossa resposta é o 9. Significa que m é igual a 9. Bom, se m é igual a 9, a gente vai ter aqui 9. 7 mais m vai ser 7 mais 9, que é igual a 16. O valor da hipotenusa nada mais é do que a soma das duas projeções. Então, o meu A de hipotenusa vai ser 9 mais 16. Com isso, a gente define que a hipotenusa, 9 mais 16, a hipotenusa vale 25. Bom, o enunciado dessa questão fala assim: as projeções medem 6 e 8 e ele quer descobrir a altura. Então, colocando as informações na figura, a gente vai ter 6 e 8 nas projeções e a altura vamos chamar de h. Ó, a gente já usou essa fórmula aqui. A altura, projeção e projeção é a nossa relação de altura ao quadrado igual ao produto das projeções. Então, vamos usá-la novamente. Então, a gente tem h ao quadrado igual a 6 vezes 8. H ao quadrado é igual a 48. H é igual a raiz quadrada de 48. Raiz quadrada de 48 não dá exato, então a gente fatora o 48. Depois de fatorado 48, a gente pega de 2 em 2. 2 vezes 2, 2 vezes 2 e 3. 2 ao quadrado e 3. Coloca dentro da raiz. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. O que tinha ao quadrado corta e o 2 sai. Então, a altura vai ser igual a 2 vezes 2, que saiu, vai dar 4. O 3 continuou dentro.
raiz de 3. Essa é a nossa altura. 4 raiz de 3. Bom, e para finalizar, a gente tem esse outro enunciado aqui. Esse enunciado fala sobre uma pipa, que vai dizer o seguinte: os lados AC e BD são perpendiculares em E. Então, no ponto E, forma tudo 90 graus. Os ângulos ABC e ADC são retos. Então, aqui a gente tem o ABC e aqui a gente tem o ADC. O lado AE mede 18 e o EC mede 32. Então, o AE é esse aqui, mede 18, e o EC mede 32. Ele quer saber o valor de AB mais BC mais CD mais DA. Ou seja, ele quer saber o perímetro dessa figura, a soma de todos os lados. Bom, se vocês olharem bem uma pipa, esquecendo essa parte aqui de baixo, na verdade, essa pipa, né, virando um pouquinho a figura, essa pipa nada mais é do que a representação de dois triângulos retângulos, naquelas mesmas condições que a gente aprendeu as relações métricas, onde esses dois valores que o enunciado deu para a gente são as projeções. Aqui a gente tem a altura relativa, e aqui um cateto e o outro cateto, e a nossa hipotenusa. A hipotenusa, 18 mais 32, dá 50. Então, de cara, a gente já sabe qual é o valor da hipotenusa. Podemos botar aqui, ó, hipotenusa igual a 50, por causa das duas projeções. Então, a gente precisa descobrir os valores dos catetos. Claro que uma pipa vai ser simétrica de um lado e do outro. Então, vamos ver como que a gente descobre o valor dos catetos. Ó, se eu tenho a minha projeção e eu tenho a minha hipotenusa, eu posso usar aquela fórmula onde diz que o cateto ao quadrado, olha só, cateto ao quadrado é igual a projeção vezes a hipotenusa. Projeção eu tenho, hipotenusa eu tenho, dá para descobrir o cateto. Vamos usar para ver? Vou chamar esse cateto de x e esse cateto de y. Então, vamos fazer primeiro com x. X ao quadrado é igual a projeção 18 vezes hipotenusa 50. X ao quadrado é igual a 18 vezes 50 dá 900. Então, x é igual a raiz de 900, que é igual a 30. X é igual a 30. Então, aqui a gente tem 30. Bom, se aqui vale 30, aqui também vale 30, tá? São simétricos. Agora, vamos fazer com o y. O y, mesma fórmula, cateto ao quadrado igual a projeção vezes hipotenusa. Y quadrado igual a projeção vale 32 vezes a hipotenusa, que é 50. Então, y ao quadrado é igual a 32 vezes 50 dá 1.600. Então, y é igual a raiz quadrada de 1.600. Y é igual a 40. Então, esse y vale 40. Por consequência, do outro lado também vale 40. Sendo assim, a nossa resposta final vai ser o somatório desses valores. 30 mais 30 mais 40 mais 40. Posso botar assim, ó, 30 vezes 2 mais 40 vezes 2. 60 mais 80. Vai dar 140. Fechamos.